Crise na UTI do Hospital de Urgências da capital. Parentes do paciente com suspeita de morte cerebral esperam há 10 dias o exame que comprovaria o diagnóstico. E tem outras pessoas sofrendo por falta de vaga. Sua mãe está precisando dessa vaga. Urgentemente, o estado dela é muito grave. Rede elétrica em pane e prejuízo no comércio. Alguns bairros de Goiânia estão sem energia desde a madrugada. E você vai ver também informações ao vivo de Goiás e Atlético que fazem agora o clássico goiano na Série B do Brasileiro. Uma competição em que os atletas são robôs montados e programados por crianças e adolescentes. A gente planejou o nosso robô do computador e depois a gente construiu ele. A gente também teve um preparo com a psicóloga, porque tem que ter muita inteligência emocional, né? O J2 deste sábado, 15 de setembro, já está no ar. Olá, boa noite. Famílias com parentes internados na UTI do Hugo estão apavoradas. Elas denunciam que os pacientes estão sem exames e remédios adequados. O motivo seria o atraso nos pagamentos por parte da OS que administra o hospital. Enquanto isso, tem paciente na emergência que espera por um leito de UTI. O Breno é filho da dona Maria Aparecida, de 61 anos. Ela teve um derrame na segunda-feira em Senador Canedo. Passou por 3 hospitais antes de chegar ao Hugo ontem. E a aflição da família continua, porque a vaga de UTI que ela tanto precisa ainda não saiu. Sua mãe está precisando dessa vaga. Urgentemente, o estado dela é muito grave. E segundo o que eu fiquei sabendo, que eles estão esvaziando os leitos por falta de pagamento dos funcionários. É o mesmo hospital onde Juscelino Costa Alves, de Urutaí, de 29 anos, ocupa um dos leitos de UTI. E está desde o dia 6 de setembro com suspeita de morte cerebral. A família já tem a confirmação de 2 exames, mas falta um para o diagnóstico final. Diz que esse terceiro exame é feito por uma equipe de fora do Hugo, mas diz que parece que o hospital está sem o contrato com a empresa que faz, que é uma empresa terceirizada, e às vezes fala que não tem o dinheiro para pagar. Então a gente está lá 10 dias nesse impasse, né? A situação se agravou depois que médicos e fisioterapeutas terceirizados que trabalham na UTI decidiram paralisar as atividades alegando falta de pagamento. Além disso, nós tivemos acesso com exclusividade a relatórios médicos que apontam falta de materiais e de medicamentos na UTI, pelo menos nos últimos 3 meses. Em julho, faltou água destilada. Já em setembro, teriam ficado sem antibióticos, hipertensivos e material para PAI, pressão arterial invasiva, medicamentos básicos para um paciente de UTI. A família e os amigos do Cleibson Lima dos Santos perceberam todas essas dificuldades. Tem 1 mês que ele está internado na UTI. Mas a pior notícia veio ontem, quando foram avisados de que, mesmo em coma, ele deve ser transferido na segunda-feira para uma enfermaria. Antes de ontem, disse que quando ele ia ficar aí no hospital, até não ia sair da UTI. Nós está todo mundo indignado com isso aí, ué. Está em coma. Que situação, hein? Vamos saber agora, ao vivo, com a Giovana Dourado, o que o Hospital de Urgências de Goiânia e a Secretaria Estadual de Saúde têm a dizer sobre essa situação denunciada na UTI. Giovana, boa noite. Boa noite, Lilian. Até porque não dá para assistir a todo esse sofrimento aí sem cobrar respostas, né? O Hospital de Urgências de Goiânia informou primeiro com relação ao Cleibson, que foi esse último que a gente mostrou aí na reportagem, ele segue na UTI em coma e aí, segundo o hospital, não existe previsão de alta hospitalar. Dona Maria Aparecida, de 61 anos, que precisa tanto da vaga de UTI, vai ser encaminhada para a UTI depois de passar por uma série de exames desde que chegou aqui ontem. E a família do Juscelino, há 10 dias esperando aí por um terceiro exame para fechar o protocolo, né, para a investigação de morte cerebral. Isso vai ser feito ainda neste fim de semana, segundo o Hospital de Urgências, que não confirma a diminuição de leitos de UTI, tá? Só que o hospital confirma, sim, a falta de insumos e diz que está aí tomando todos os esforços para resolver essa situação, normalizar o abastecimento. Procuramos também a Secretaria Estadual de Saúde, que tomou conhecimento aí de todos esses fatos denunciados na reportagem, diz que vai investigar e tomar as providências cabíveis
depois, caso seja necessário. Ministério Público, que também tem por obrigação acompanhar tudo isso, fiscalizar, monitorar o cumprimento aí da lei, né, do que está escrito na lei, diz que está acompanhando a questão da falta de insumos e de medicamentos aqui no Hugo, mas não informou para a nossa produção se alguma recomendação foi feita ao hospital. A gente procurou também o Conselho Estadual de Medicina, que falou que só vai se pronunciar sobre tudo isso que a gente mostrou na reportagem na segunda-feira. E o CIMEGO, que é o sindicato que representa os médicos, como não foi procurado por nenhum médico, diz que não tem providência a ser tomada pelo sindicato. Lilian, pelo menos um alívio aí para o sofrimento da família do seu Juscelino, que é um jovem, na verdade, que então nesse fim de semana deve fechar aí a investigação de morte cerebral, que deveria, Lilian, ter sido concluída no dia 7 de setembro. Eu volto com você. A notícia vem diferente do que nós mostramos hoje no J1, né, Giovana, que era a previsão só segunda-feira da realização do exame. Então a gente vai continuar acompanhando e, claro, trazer todas essas informações para você também ao longo da semana que vem. Obrigada, Giovana, pelas informações. E agora um outro caso preocupante, uma mulher de 60 anos está sofrendo há 6 dias no CIAMS Novo Horizonte à espera de uma cirurgia. O caso é de urgência. Olha só o desespero da mulher que toma conta da paciente, a dona Maria Lúcia. Se tivesse condição, eu não estava aqui não, hein? Desse jeito, sofrer não. Eu sei que eu não aguento mais ver ela sofrer desse jeito. A Deusiane é cuidadora da dona Maria Lúcia de Souza, de 60 anos. Ela está angustiada porque a idosa está há 6 dias internada à espera de uma vaga para fazer uma cirurgia de enxerto. Ela conta que Maria Lúcia tem um machucado que foi crescendo porque a paciente ficou deitada por muito tempo. Eu estou sofrendo, sabe? E não tem vaga, não consegue a vaga, ele disse que é uma cirurgia de alto custo. A mulher ficou paraplégica há 30 anos quando sofreu um acidente de carro. A ferida começou há meses. A Maria Lúcia tratou com pomadas, mas não adiantou. A situação foi só piorando. No último domingo, cansada de ver a aposentada sofrer, a Deusiane trouxe ela aqui para o cais. Só então descobriram que a Maria Lúcia tem diabetes, o que dificulta a cicatrização. A Deusiane conta que já precisou comprar materiais para conseguir fazer os curativos na unidade de saúde. Tem gases, não tem. Tem pomada. Não tem nada para fazer curativo, nada. Olha, a Secretaria de Saúde de Goiânia disse que a regulação aguarda uma posição do HGG, o Hospital Geral de Goiânia, para o qual foi pedida a vaga para a paciente, para a dona Maria Lúcia, para essa cirurgia. E diz que ela está sendo medicada e é cuidada por médicos e enfermeiros do CIAMS Novo Horizonte. Sobre a falta de insumos, a Secretaria disse que o estoque está abastecido. Mas é dolorido, né, ver esse tipo de situação. No hospital, como a Giovana mostrou, agora a Danila mostrando em CIAMS também, a saúde está sofrendo no modo geral aqui no estado de Goiás. E moradores de diferentes bairros da Grande Goiânia ficaram sem energia hoje. Nós recebemos reclamações de gente do setor Bueno, Parque Anhanguera, Parque Acalanto e também em Campinas. Olha só. Quando chegou para trabalhar hoje cedo, o Pedro encontrou as lojas da rua Onestino Guimarães, em Campinas, sem energia elétrica. Deus, das 7 horas da manhã, comércio tudo parado. Dentro dessa loja, a luz ficou piscando, só em meia fase. Os vendedores não conseguiam passar cartão, emitir nota fiscal e até a 1h30 da tarde a energia não tinha voltado. Na rua Taubaté, no Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia, os moradores disseram que estavam sem energia desde a madrugada. Desde 1h da manhã dessa madrugada, nós estamos sem energia aqui no mercado. Eles ligaram na Enel, mas não conseguiram atendimento. Olá, bem-vindo à Enel. Seu Jorge, só ligou quantas vezes e dá essa mensagem? Nós já ligamos aqui mais de 100 vezes. Só dá essa mensagem. Ninguém atende, ninguém fala nada. Comerciantes chegaram a perder frios, congelados, sorvetes. No Parque Acalanto, a dona Lena viu os alimentos descongelarem também em casa, na geladeira e no freezer, depois de quase 12 horas sem energia. Segundo a Enel, as quedas de energia em alguns bairros foram por causa da chuva dessa madrugada. E disse que trabalha com equipes extras para normalizar a situação. Gente, o pessoal está sem energia desde a madrugada, viu? Já são mais de 15 horas. E a Enel não respondeu ao questionamento dos moradores ali do Jardim Novo Mundo, que reclamam das ligações não serem atendidas pela empresa. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando essa situação, sim.
pode contar aqui com a TV Anhanguera, viu? Vamos falar agora desse tempo meio maluco que nós goianos estamos enfrentando nesse mês? É muito calor, ventania, ar seco e ainda a ameaça das queimadas. E para piorar, tem um fenômeno natural que chega a assustar. Os redemoinhos, que andam aparecendo de várias formas. E é bom tomar cuidado, viu? Porque são muito perigosos. Vamos ver agora na reportagem de Honório Jacometo. Nessa área, em Itumbiara, um funil gigante se formou rapidamente e logo levantou essa nuvem de cinzas, resultado de uma queimada num canavial. Em Goiânia, os bombeiros controlavam um incêndio num parque quando se depararam com esse redemoinho um pouco menor, mas com um barulho estridente. O perigo é que ele acabe espalhando as labaredas. É o chamado redemoinho de fogo. Jesus Cristo! No mesmo local, uma outra imagem também impressionante. O redemoinho saiu do meio do fogo e começou a formar o funil dentro da água. Ficou desse jeito aí por mais de 1 minuto. Os ventos dentro da espiral podem chegar a 100 km por hora. É bem menos que a velocidade de um tornado, 300 a 400 km por hora. Mesmo assim, os redemoinhos também podem ser perigosos. Quando ocorre, passa por cima da casa, ocorre o destelhamento, né? Então, se tiver uma tenda, aquela tenda ela é levada, né? Pode derrubar a árvore, a pessoa pode também vir a se ferir também nessas condições, devido a algum objeto ser lançado. O fenômeno ocorre, na maioria das vezes, em locais abertos, como numa lavoura ou numa área de pastagem. O que acontece é o seguinte: o ar quente que está aqui embaixo, na superfície, geralmente acima dos 30, 35 graus, ao subir para a atmosfera, encontra com uma camada de ar gelado, quase sempre com temperaturas abaixo de zero. É essa troca, essa movimentação rápida intensa de ar quente com o ar frio que provoca a formação dos redemoinhos. O fenômeno pode até ser bonito, mas os especialistas recomendam não se aproximar dele. Bonito e assustador, né? Agora vamos falar de futebol, porque tem bola rolando nesse momento pela Série B do Campeonato Brasileiro e é jogo importante, viu? Clássico goiano. Nós temos imagens ao vivo do jogo. Olha só, Goiás e Atlético se enfrentam no Estádio Olímpico. O jogo começou agora há pouco e o placar nesse momento é de 1-0 para o Atlético, em 27 minutos de jogo. Gol de João Paulo. Veja na narração do Eduardo Moreno. Giovani acabou sendo desarmado, perdeu ali para o Júlio César, a jogada pelo meio, vem a bomba! Golaço! Gol! João Paulo! Que golaço aqui no Estádio Olímpico! Gol que saiu bem no comecinho do jogo, ali você viu, menos de 7 minutos de jogo, né? Me conta, já ouviu falar em um biscoito chamado calça virada? Não? Então você não pode perder o Jornal do Campo de amanhã, que traz essa receita completinha. E o Márcio Venício conta agora pra gente outros destaques desse domingo. Um alerta: vegetação seca, baixa umidade e vento forte. Uma simples queimada rapidamente se torna um incêndio. Um perigo principalmente para o trabalhador rural. Amanhã você vai ver também os investimentos em tecnologia e nutrição nos confinamentos de boi. Goiás ainda é o maior confinador do Brasil, mas o pecuarista reclama do custo de produção. E nos Sabores do Campo, um biscoito especial de nome diferente. Uma receita de calça virada, uma quitanda que veio lá do sul do país e que está fazendo o maior sucesso aqui em Goiás. Amanhã, depois da Santa Missa. Ó, e neste domingo o Jornal do Campo começa um pouco mais cedo, viu? Às 6h30 da manhã. Anote aí. E a gente volta já já com informações sobre uma disputa de estudantes goianos, eles que querem participar da Olimpíada Brasileira de Robótica com máquinas criadas por eles mesmos. É logo depois do intervalo. Uma competição aqui em Goiânia reúne estudantes com talentos surpreendentes. São adolescentes e crianças, algumas com apenas 8 aninhos de idade, que já dominam os segredos da montagem e programação de robôs. Isso mesmo. Eles participam da fase estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Me ajuda aqui. Um
Arthur tá tenso. Se em uma hora não consertar o robô, adeus competição. Ele tá, inclinando na rampa. A gente tá adicionando mais peso para arrumar o centro de massa. Tá dando certo? Tá. 132 equipes de mais de 20 cidades do estado estavam se preparando desde maio para o dia de hoje. A gente planejou o nosso robô do computador e depois a gente construiu ele. A gente também teve um preparo com a psicóloga, porque tem que ter muita inteligência emocional, né? Com estudantes de 7 até 19 anos, o campeonato é dividido em 3 níveis e exige controle emocional de pais e amigos e dos competidores. Por que esse desespero todo? Porque o nosso robô não conseguiu, a gente só ficou apavorado e com medo mesmo. Espera um pouquinho, porque na hora assim a gente fica, ai meu Deus do céu, mas desistir nunca. Mas às vezes dá desespero. Eu só tô bem nervoso, mas a prova acho que foi bem. O coração tá como? Muito acelerado, tenso. Os alunos tiveram que montar um robô para ele atuar numa suposta situação de tragédia. Nessa arena, ele tinha que estar programado para seguir o caminho, passar pelos obstáculos e chegar até aqui em cima. Essas bolinhas representam supostas vítimas que ele precisa pegar e levar para um local seguro. Tudo sozinho, sem que ninguém faça nada. E quando o robô cumpre a missão... Pegou, aí. É fundamental para as profissões do futuro. A gente vem aí numa grande vibe da inteligência artificial, que eles têm que fazer o robozinho andar de forma autônoma, sozinho, sem ninguém interferindo nele para realizar as tarefas. É como se você falasse para o robô o que é para ele fazer. Mas isso não é muito difícil para vocês que são tão pequenininhos? Não. E olha só que boa notícia, a Secretaria de Saúde de Goiânia acaba de informar que saiu a vaga da dona Maria Lúcia, aquela paciente que nós mostramos no começo do J2 e que precisa de uma cirurgia de enxerto com urgência. Então a gente vai continuar também acompanhando agora a recuperação dela. E antes de encerrar o J2 de hoje, a gente mostra uma comemoração de bodas de vinho aqui na capital. A dona Helena Grapão e o seu Mário Batista comemoram 70 anos de casamento numa cerimônia no setor Campinas. Ela que tem 86 anos e ele 93. A família é bem grande, viu? O casal teve 11 filhos e hoje 17 netos e 17 bisnetos. Parabéns, então, a esse casal, que delícia! A gente fica por aqui. Uma última notícia, o Goiás acaba de empatar o jogo com o Atlético. Gol de Michael. O jogo está 1-1 agora. Michael, perdão. Uma boa noite para você. Bom fim de semana.